Dá para fazer a cirurgia ortognática pelo plano de saúde? Tem carência? Qual o plano cobre? São muitas dúvidas, né? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre essa cirurgia pelo convênio e um cirurgião vai explicar pra gente como essa cirurgia é feita. Olá! Eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde. Muitos clientes procuram a gente aqui na corretora querendo fazer o plano de saúde para poder fazer a cirurgia ortognática pelo convênio. Mas aí começam as perguntas. Qual plano cobre essa cirurgia? O plano de saúde ou o plano odontológico? Já que é um dentista que faz esse tipo de cirurgia. Vai ter carência para fazer a cirurgia? Mas se o plano cobre, vai cobrir todo o tratamento? Como isso funciona? É muita coisa, né, gente? Então vamos lá. Para começar, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu sou corretora de planos de saúde, tá? Então eu vou explicar tudo em relação à cobertura do convênio, tá bom? Depois, o Dr. José Simão, que é um cirurgião especialista nesse tipo de cirurgia, vai esclarecer pra gente algumas dúvidas em relação à cirurgia, beleza? Já vou começar com a pergunta principal. O plano de saúde cobre cirurgia ortognática? Sim. O dentista ou a dentista que faz essa cirurgia é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nome complicado, né? A bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica. É esse profissional que vai te ajudar. Mesmo eu não sendo dentista, eu sei que esse tratamento tem duas fases. Uma parte do tratamento é feita no consultório do dentista. Depois do dentista avaliar o seu caso, pode ser que você precise extrair algum dente ou precise usar aparelho nos dentes por algum tempo. Essa parte do tratamento não tem cobertura no plano de saúde, tá? Esse tratamento ortodôntico, que é feito no consultório, você pode pagar direto para o dentista, no particular, ou pode fazer pelo plano odontológico. Existem planos odontológicos que cobrem esse tratamento. Você só tem que ver bem quais os procedimentos que o dentista vai te indicar para escolher o plano certo. Por exemplo, se você precisa de aparelho, você tem que contratar um plano específico para cobrir aparelho. A outra parte do tratamento é a cirurgia mesmo, que o plano de saúde vai cobrir. Então, o plano de saúde vai cobrir os exames pré-operatórios e complementares, os custos com o hospital, a internação em si, os medicamentos usados no hospital, anestesia, equipe de enfermagem, alimentação, as órteses, prótese, todo o material que vai ser usado na cirurgia, que aliás é a parte mais cara da cirurgia, e também o cirurgião, que é quem vai fazer a sua cirurgia. Quanto ao cirurgião ou à cirurgiã que vai fazer a sua cirurgia, você tem duas opções. A primeira é que você pode fazer a cirurgia com um profissional credenciado pelo convênio. Nesse caso, você não vai pagar nada separado. O convênio vai cobrir tudo e você só vai pagar a mensalidade do plano. A segunda opção é você usar o convênio para pagar os exames, o hospital, a equipe de enfermagem, material, etc. E você pagar parte do cirurgião de sua confiança separado e depois pedir o reembolso para o convênio. Nos dois casos, você vai ter a cobertura pelo plano. Mas aí você me pergunta, qual a diferença então? A diferença é que é bem provável que você consulte um dentista particular, um especialista em cirurgia bucomaxilo. Não tem muitos dentistas que têm essa especialização. Daí você começa o tratamento com esse dentista e ele ou ela te acompanha durante 1, 2 anos ou mais, porque muitas vezes é um tratamento demorado. Talvez você tenha que usar aparelho por um tempo, como eu já falei, né? Nesse tempo, você desenvolve um relacionamento de confiança com o profissional. Você tem segurança no que ele fala e daí, quando chega a hora mais importante, que é a cirurgia, o seu dentista não faz a cirurgia pelo plano. Ele só faz pelo particular. Estou explicando porque isso é muito comum, mas não tem problema. Você paga para o cirurgião particular, né? E depois você pede o reembolso do que você pagou para o plano de saúde. Então dá na mesma. Você vai ter toda a cobertura pelo convênio, entendeu? E se esse for o seu caso, se você quiser fazer a cirurgia com o seu cirurgião de confiança, você vai pedir o reembolso do que você pagou de acordo com uma tabela de reembolso que cada plano tem. Você não é obrigado a fazer a cirurgia com o cirurgião que o convênio indicar. Você tem o direito de escolher o profissional da sua confiança. O valor de reembolso depende do plano que você quer contratar. Tem planos com reembolsos maiores e outros menores. Então, se você vai contratar um plano pensando nessa cirurgia, já contrata um plano que tenha um valor bom de reembolso. Agora, as carências, gente. Vamos falar de um ponto muito importante para você que está pensando em fazer o plano de saúde para fazer a cirurgia ortognática. A carência. Para quem não sabe o que é carência no plano de saúde, vou explicar. A carência é um prazo que você tem que esperar para poder usar o plano, mesmo pagando a mensalidade. Esse prazo começa a contar a partir da data de vigência,
que é a data de início do plano. Quem determina quais são os prazos máximos de carência que o plano de saúde pode exigir é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É ela que faz as normas dos planos de saúde. Vou dar aqui alguns exemplos de carência, só para você ter uma ideia. A carência para atendimento de urgência e emergência é de 24 horas, em todos os planos. Prazo máximo de carência para consultas e exames pode ser de até 180 dias, de acordo com a ANS. Mas, normalmente, as operadoras de plano de saúde dão um prazo menor, que vai de 30 a 90 dias. Mas tem uma carência que nenhuma operadora diminui, que é a carência para doença pré-existente, que é de 24 meses. De novo, eu não sou dentista, mas eu sei, porque o Dr. José Simão já me explicou, que no caso de cirurgia ortognática, o plano vai considerar a doença pré-existente. Isso porque esse problema ocorre durante todo o desenvolvimento e o crescimento da pessoa. Então, não é um problema que apareceu agora, o problema já existe, então é pré-existente. Mas essa parte eu vou pedir para o Dr. José Simão explicar melhor para a gente. Bom, agora eu vou deixar um especialista explicar mais coisas para a gente. Ele vai falar o que é essa cirurgia, para quem é indicada, como é o pré e o pós-operatório, se dá para esperar o tempo de carência e outras coisas. Mas antes, se você está gostando, já se inscreve aqui, deixa um joinha, por favor. Oi, eu sou o Dr. José Simão de Oliveira, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, e vou tirar algumas dúvidas de vocês a pedido da Patrícia. Dr. José Simão, afinal, o que é cirurgia ortognática e para quem é indicada? Bom, afinal, o que é cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática é uma cirurgia de reposicionamento dos ossos da face e tem basicamente duas indicações. O paciente que tem deformidade dentofacial e o paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Nesses dois casos específicos, a cirurgia ortognática ela consegue resolver os problemas deste paciente. O que seria deformidade dentofacial? Deformidade dentofacial é uma deformidade de desenvolvimento na qual o paciente ele possui discrepâncias entre os ossos da face. Geralmente essas discrepâncias são notadas pelo paciente como o queixo grande, o queixo curto, o queixo torto, a mordida que não encaixa, tá? Basicamente isso é o que leva o paciente a nos procurar para corrigir essas deformidades. Com relação à apneia do sono, é uma doença um pouco mais complexa. Esse paciente ele tem uma via aérea diminuída por conta da posição dos ossos da face e quando ele dorme ocorre o relaxamento da musculatura, a língua ela fica posicionada para posterior, obstruindo a passagem do ar. Esse paciente apresenta ronco, apresenta um sono difícil, não reparador e a cirurgia ela consegue liberar a abertura de ar e esse paciente passa a respirar melhor, dormir melhor e ter uma qualidade de vida muito melhor. Quanto tempo vai durar o tratamento? Bom, Patrícia, quanto tempo o tratamento demora? O tratamento ele demora o tempo que for necessário para que o ortodontista consiga realizar o tratamento ortodôntico deste paciente. Então os dentes eles serão nivelados, alinhados em relação ao osso correspondente onde aquele dente está. Dente de cima ele é colocado na posição ideal com relação à maxila, dente inferior, dente de baixo, colocado em posição ideal referente à mandíbula. Esse dente, muitas vezes ele não tem um encaixe durante o tratamento, porém ele vai ficar perfeitamente alinhado após a cirurgia. Precisa usar aparelho antes e depois da cirurgia? Patrícia, o paciente precisa usar aparelho após a cirurgia sim, para refinamento dos movimentos ortodônticos e para que ocorra um encaixe perfeito da mastigação, tá? Então esse tratamento pós-operatório ele vai depender de vários fatores, mas em geral ele demora de 6 meses a 1 ano. Como é o pré e o pós-operatório, doutor? O pré-operatório ele é constituído por toda uma análise facial desse paciente, exames pré-operatórios que serão usados pela equipe cirúrgica, composto por uma série de documentações com fotografias, com moldagens, com tomografia deste paciente, para que nós possamos planejar de forma adequada a cirurgia deste paciente. O pós-operatório ele é um pouco desconfortável nas primeiras horas após a cirurgia, que tende a melhorar com o tempo, tá?
Após uma semana, esse paciente já vai estar numa condição muito melhor do que nas primeiras horas com relação a conforto. Como toda cirurgia, sempre vai ter um desconforto pós-operatório, mas é um desconforto temporário, um desconforto relativamente bem tolerado pelos pacientes. Doutor, a pessoa fica com a boca amarrada depois da cirurgia? Patrícia, com relação ao bloqueio maxilomandibular, que os pacientes têm medo de ficar com a boca, entre aspas, amarrada, tá? Já faz muitos anos que nós não praticamos esse tipo de bloqueio, tá? Com as técnicas atuais de cirurgia, o paciente não precisa ficar bloqueado no pós-operatório. Ele sai do centro cirúrgico abrindo, fechando a boca, falando, se alimentando com alimentação líquida e pastosa, sem nenhum problema. As técnicas atuais não necessitam de bloqueio maxilomandibular, que é um dos grandes temores, que é ficar com a boca amarrada. Depois de quanto tempo consigo ver o resultado? O resultado desta cirurgia, tá? Alguns destes resultados, eles são notados no pós-operatório imediato. Por exemplo, um paciente que tinha uma mordida que não encaixava de forma alguma antes da cirurgia. Ele sai do centro cirúrgico encaixando seus dentes de forma perfeita, tá? Depois disso, ele vai ter um inchaço facial que vai regredir com o tempo, tá? E nós podemos dizer que esse paciente alcança um resultado satisfatório com 3 meses, um resultado bom com 6 meses, um resultado total e excelente com 1 ano após a cirurgia. Precisa fazer fisioterapia depois da cirurgia? Patrícia, uma fisioterapia bem indicada e bem executada no pós-operatório, tá? É aconselhável sim, tá? O que não pode ser é uma fisioterapia de qualquer forma, tá? A cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia do trauma de face, a cirurgia ortognática, que nós estamos falando especificamente, ela tem alguns cuidados com relação à fisioterapia. A fisioterapia, basicamente, ela consiste em drenagem e liberação muscular. A fisioterapia não pode usar ultrassom, tá? Com o risco de soltura dos parafusos. Na imensa maioria dos meus pacientes, eu mesmo indico e realizo a fisioterapia e ensino o paciente a fazer a fisioterapia. Muitas pessoas querem fazer a cirurgia e não têm condições de pagar no particular. Por isso fazem o plano de saúde. Só que tem a carência de 24 meses para fazer a cirurgia pelo convênio. Dá para esperar esses 2 anos, doutor? Pois bem, com relação à carência, tá, que os planos exigem para a cirurgia ortognática, tá? Esse tempo de carência ele é aproveitado para que o paciente faça o tratamento ortodôntico, tá? Durante esse período o paciente coloca aparelho, os dentes dele são alinhados, nivelados, tá? É feito todo o estudo e planejamento da cirurgia, tá? Então esse tempo não é um tempo perdido, ele é um tempo muito bem-vindo para que o paciente possa realizar o tratamento de forma adequada, que é aproximadamente o tempo que vai demorar para que ele tenha condições de fazer a sua cirurgia. Convidamos o Dr. José Simão porque ele tem mais de 20 anos de experiência com essa cirurgia. Doutor, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Eu agradeço a oportunidade, Patrícia, e caso os seus conveniados tenham interesse, eles podem nos procurar, podem nos achar pelo Instagram, que é Dr. José Simão, podem entrar em contato com o consultório. Nós estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Um abraço. Vou deixar aqui na descrição os contatos do Dr. José Simão e as cidades onde ele atende, beleza? Agora, se você quer saber o valor do plano de saúde para a sua idade, quiser a nossa orientação na contratação desse plano, é só me chamar. Eu ou alguém da minha equipe vamos te ajudar com tudo o que você precisar em relação ao convênio. Além da gente te ajudar com a contratação, a gente ajuda também por todo o tempo que você tiver com o plano, inclusive com a autorização da cirurgia, com o reembolso e tudo que você precisar, tá bom? Comenta aqui, você já fez essa cirurgia pelo convênio ou conhece alguém que fez? Se você já fez, conta aqui como foi a sua experiência, assim você ajuda outras pessoas e ajuda a gente também. Nós queremos saber como foi para você, tá bom? Espero ter ajudado. Até mais!